Olá, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro através do Centro Espírita Allan Kardec, as preleções baseadas no Evangelho do Mestre Jesus, segundo o Espiritismo. Rogamos a Jesus, esse Mestre de luz e de amor, que nos ilumine, que nos fortaleça, que possa nos banhar na sua luz de misericórdia e de mansuetude e perdão. A fatalidade da vida, meus irmãos, é alcançar a harmonia plena, mediante o equilíbrio do amor a nós mesmos, ao próximo e a Deus, como nos ensina o nosso Mestre. Qualquer desvio que nós temos do sentimento do amor, que nós vamos tombar em desequilíbrio, em desarmonia, e com isso vamos adiando o processo da evolução e retardando a marcha do nosso progresso como espíritos que somos. A marcha do progresso na qual todos nós, seres humanos, estamos colocados por determinação divina. Onde existe o amor, o hálito da vida se sustenta, mas na sua ausência, nós nos expressamos como seres ainda primitivos, aguardando fatores propiciatórios para que possamos surgir e exteriorizar o nosso próprio eu. Mas quando nós estamos atados ao desejo da vingança, nós estamos doentes do nosso ego, insubordinado, diante das ocorrências dos mecanismos do crescimento espiritual. Vamos evoluindo pouco a pouco. E em nossa jornada evolutiva, em nossas vidas, nem sempre todas as ocorrências são favoráveis. E não poucas vezes vão surgir fenômenos perturbadores pela agressividade, por meio de um desvio de conduta, através de um erro, mediante uma atitude indevida, que vão gerar reações profundamente infelizes que se converterão em desejo de vingança como um recurso de liberação do ódio que nos alimenta, o que é uma grave enfermidade da nossa alma. O ódio envenena sentimentos, ele entorpece a nossa razão, a nossa lógica, o nosso discernimento. O ódio dá vitalidade à vingança, que vai conduzir a transtornos comportamentais mórbidos, dolorosos, de recuperação difícil. Na nossa condição humana, entre nós, homens pigmeus, que detestavam Jesus, ele enfrentou as agressões e diatribes de um povo que o odiava, sem permitir-se vincular a eles por meio do ressentimento, do ódio e jamais por qualquer expressão de vingança. Diante dos ensinamentos que devemos amar ao nosso próximo e aborrecer o nosso inimigo, Jesus nos ensina que devemos amar os nossos inimigos, fazer bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. E é somente assim que nós seremos filhos de nosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e cair a chuva sobre justos e injustos. Jesus pergunta para aqueles que o seguiam: se amarmos somente aqueles que nos amam, que recompensa teremos? Não fazem os publicanos também assim? Não fazem a mesma coisa? E se saudarmos somente aos nossos irmãos, o que fazemos nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Perguntas do Mestre Jesus, o que nos diferencia deles? Todos nós amamos, ou temos alguém que nos ama profundamente. E os nossos adversários, os nossos inimigos, também têm aqueles que os amam. Portanto, nós temos que praticar uma justiça maior, mais perfeita do que aquela dos escribas e dos fariseus para entrarmos no reino dos céus. Jesus vai nos ensinar que devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem
e emprestar a eles, sem nada esperar, para sermos filhos do Altíssimo, que faz bem mesmo àqueles que são ingratos e maus. Jesus nos pede para sermos misericordiosos, como também o nosso Pai, que está nos céus, é misericordioso. Jesus vai nos mostrando que o bem é mais forte do que o mal, que a não violência é o antídoto para a ferocidade, a paciência é o remédio para a irritação, a esperança é o recurso para o desalento. Jesus demonstra que precisamos coragem para enfrentarmos o mal, equipados pelo bem, enriquecidos pelo amor, desarmados de sentimentos morbosos de vingança, sem carregar o elixir do ódio que vai sustentar a nossa inferioridade evolutiva. O não matar, o não ser violento, constitui o mais grandioso desafio cultural e emocional que a criatura humana pode experimentar. Aqueles que ainda se encontram não espiritualizados se escravizam aos instintos inferiores, ainda não estão elevados. Afirmar o bem e exercer a coragem para sofrer as consequências da opção escolhida, como forma de superar a tempestade do desespero, do desregramento de conduta que vai assolando em todos os tempos e em todas as culturas. Jesus ensina que a vingança é atraso moral do espírito, que permanece no primarismo. O perdão, ao contrário, exalta o indivíduo. A vingança leva a futuros conflitos e nos prende àqueles a quem detestamos. O perdão nos liberta do agressor e lenifica os nossos sentimentos, que vão restaurar a nossa alegria de viver. A vingança nos aflige sem pausa, sem perdão, sem descanso, e o perdão equilibra, desenvolvendo estímulos para novos embates. Meus amigos e irmãos, a coragem está em não revidar o mal, nem sequer pensar no mal e não se permitir sentir o mal. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores conquistas sobre o egoísmo e o orgulho. Nós não devemos ter pelo inimigo a mesma ternura que temos por um irmão ou por um amigo. Seria arriscar demais. A ternura pressupõe confiança no outro. E nós não podemos ter confiança naquele que sabemos que nos quer mal. Não podemos ter para com ele as alegrias da amizade, desde que sabemos que ele é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não existem os impulsos da simpatia. Não temos a mesma satisfação ao encontrar um inimigo como quando o encontramos com um amigo. As reações são diferentes. Nós nos alegramos com o amigo e ficamos desconfiados com o inimigo. Quando revidamos os golpes infelizes que recebemos, como ensina Jesus, dar a outra face, a face da mansuetude, nos transformamos em criminosos iguais àqueles que nos infelicitam e perseguem. Jesus nos ensina a não reagir, a ser mansos. Certamente o instinto de conservação nos previne para não nos deixarmos consumir pela impiedade do outro, ou para nos arrastarem injustamente ao poste do sacrifício. A conduta de Jesus nos ensina para sermos precavidos, cuidadosos, para não nos envolvermos em contendas, em brigas, evitando os entreveros estabelecidos por aqueles que são belicosos,
Esta é a melhor atitude a ser tomada e recomendada. Não reagir. No entanto, jamais fugir do testemunho ou debandar do sacrifício quando nós somos convidados. Não vamos revidar o mal por mal, nem nos vingando nunca, mesmo que surjam oportunidades que facilitem essa atitude. Porque vitorioso é somente aquele que se vence interiormente, mesmo que vencido exteriormente. Por isso Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A maldade, meus amigos, meus irmãos e irmãs, não é o estado permanente do homem, mas ela decorre de uma imperfeição momentânea. E da mesma maneira que uma criança vai sendo corrigida nos seus defeitos, o homem mau, o homem perverso, cruel, reconhecerá um dia os seus erros e se tornará um homem bom. É importante entender que a morte do nosso inimigo nos livra da sua presença material, mas ele pode nos perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. A vingança assassina não atinge o seu objetivo. Ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Não existe coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá nenhum pretexto para represálias, e com ele, com o bom procedimento, podemos fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. O mau procedimento, ele se irrita, e é então que ele serve de instrumento para a justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Nós podemos ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados, sem sombra de dúvida. Se nós devemos ter indulgência, benevolência para os inimigos encarnados, igualmente nós devemos ter para aqueles que estão desencarnados. O amor de Deus a que se refere Jesus é um sentimento também de compaixão, que socorre, mas não se detém em exigências de natureza alguma. Todo ser humano, todos nós, temos que realizar o nosso trabalho de autoiluminação. E após fazê-lo, nunca mais nós seremos os mesmos. Jamais Jesus fará a nossa tarefa ou fará por outro. Jamais. Todo o seu amor do Mestre é disciplinante e engrandecedor. É inequívoco isso. O ódio e o não perdão permanecem no mundo na condição de loucura que o tempo amorosamente irá desfazer, fertilizando as plantas da misericórdia, que ao germinar desse amor no solo dos nossos sentimentos. Enquanto pairar sobre a sociedade a sombra coletiva do desamor, é necessário os homens se encherem de misericórdia, assim como está cheio de misericórdia Deus, o nosso Pai. O amor do Mestre, que nos ensina a perdoar, que nos ilumina, que nos orienta sobre como nos comportar em relação aos nossos adversários. Aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a cuidar, aprender que o bem sempre vence, por mais que nos pareça que não. A misericórdia é lei divina, assim como nós temos como lei divina o aprendizado do perdão a nós e ao próximo, e também o aprendizado de amar a nós mesmos, amar ao nosso próximo, amar ao nosso Pai. O Mestre Jesus traz em seu coração essa luz que ilumina os nossos caminhos. Mas para que possamos trilhar esse caminho, é necessário
nos modificarmos no nosso dia a dia, aprender com Ele, estudar os seus ensinamentos, as suas lições. Entender que o Mestre não fará por nós e nem pelo outro. Nós é que iremos e teremos que fazer. Caso contrário, permaneceremos ainda envolvidos nos instintos do ódio, da vingança, da perversidade, da ganância, da futilidade, da frivolidade. Compreender e entender que é necessário nós nos libertarmos dessas sombras que nos sufocam, que nos impedem de respirar, que nos impedem de ver a luz que carregamos dentro de nós, seremos prisioneiros de nós mesmos. Rogando ao nosso Mestre amado que nos ilumine sempre, que nos aumente a confiança, que nos permita seguirmos o seu caminho de amor e de compreensão de que o Pai é bom, de que o Pai nos ama a todos e que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Essa é a promessa do Mestre. Mas para isso é necessário amar. Para isso é necessário compreender que o reino dos céus é tomado de assalto. O reino dos céus exige de cada um de nós nos colocarmos a caminho com nossos corações leves, serenos, brilhando e envolvidos na luz da misericórdia. Muita paz a todos e esperamos que essas pequenas palavras aqui colocadas toquem os corações e as mentes de vocês que nos assistem, já buscando a luz divina. Até a próxima oportunidade de nos encontrarmos novamente.